Uma boa noite a todos os meus amigos do canal Márcio Labre, amigos companheiros aí da Frente Nacional Independente, você que é visitante, colaborador, que participa, que dá audiência para o canal. Seja bem-vindo. Gostaria de convidar você para fazer uma reflexão sobre esse vídeo, que é extremamente importante nesse momento de muitas discussões envolvendo a questão das reformas, as reformas trabalhistas e previdenciárias. Eu já fiz vídeos falando sobre isso mais atrás, só que como esse é um assunto que está sendo amplamente debatido, sempre é muito importante trazer novidades e trazer à luz alguns esclarecimentos importantes para que vocês possam aí, para que possa ajudar vocês a formar uma opinião mais sensata e de preferência até, se possível, uma opinião definitiva, porque num determinado momento vamos chegar num momento em que coisas terão que ser definidas. Primeira coisa, antes de tudo, é dizer para vocês o seguinte: uma reforma da Previdência ou uma reforma trabalhista, isso não é uma criação, não é uma invenção do presidente Michel Temer. É bom que se diga a todo mundo que qualquer presidente que estivesse lá, ou qualquer presidente que assumiu o país em 2018, qualquer governo que seja responsável, que tenha um mínimo de compromisso com as contas, vai precisar chamar a sociedade para conversar sobre esses dois grandes, digamos assim, grandes calcanhar de Aquiles, né? Tanto para governo, para as contas públicas, como para a sociedade de um modo geral. Infelizmente, aqui no Brasil e no mundo, a gente tem uma praga chamada esquerdismo, que cada vez mais eu me convenço de que esse pessoal eles são especialistas em atrapalhar qualquer debate, qualquer discussão. São realmente, de fato, são os maiores tumultuadores, né, de qualquer situação, de qualquer coisa. Onde esse pessoal está, tem confusão, onde eles estão, seja em protestos de rua, seja em discussões de coisas importantes, tudo eles gostam de politizar, de transformar numa discussão ideológica, é o tempo inteiro essa encheção de saco. E graças a Deus agora eu vejo a sociedade brasileira despertando e rejeitando essa maneira de lidar com os problemas, né, que mereceriam ser tratados com a mais absoluta maturidade. Se esse pessoal tivesse fora, acontecesse o que eu mais desejo hoje, que é varrer esse pessoal do mapa, é tirar esse pessoal do debate, eles têm que estar fora, porque eles só atrapalham, eles só criam problema, eles não acrescentam nada. Então ficaria muito mais fácil, de uma maneira honesta, com uma renovação total, né, dessa classe política que não é merecedora de nenhuma credibilidade, não tem legitimidade alguma. Nisso eu concordo com boa parte de vocês. Eu também compartilho dessa ideia de que reformas são importantes, precisam ser encaradas de frente, são problemas inevitáveis, mas que essa classe política que aí está, ela não reúne condições mínimas para tocar essas reformas. O que não inviabiliza a ideia de que elas precisam ser feitas, tá ok? Isso eu acho que é importante a gente ter em mente. Mas eu queria acrescentar aqui, para chamar vocês para fazer algumas análises assim bem simples. Primeiro, desconstruir mais uma vez, como eu digo, esse argumento nojento, insuportável, que a esquerda fica colocando, não só aqui no Brasil, essa bancada da chupeta, esses canalhas, esses vagabundos, esses desonestos, que insistem em estabelecer uma narrativa mentirosa, que desvirtua o sentido verdadeiro de uma discussão que deveria acontecer corretamente, sempre puxando para a ideia de que isso é uma reforma, as reformas da Previdência Trabalhista são para beneficiar os ricos e para acabar com os pobres, para beneficiar a Fiesp, para beneficiar os empresários e para matar os pobres de fome, para deixar os pobres desempregados. Agora, eu lanço aqui para vocês um argumento infantil até, é bem infantil. Eu
peço a vocês que façam uma reflexão e se faz algum sentido essa lógica dessa narrativa já cansativa e repetitiva de que toda e qualquer reforma, né, que se torna necessária seja necessariamente algo para ferrar com a vida de um e melhorar com a vida de outros. Tá? E eu não estou nem entrando no mérito da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, que posteriormente eu até falo alguns detalhes sobre isso. Vou tentar desconstruir algumas mentiras. Mas, vamos lá. Qual que seria o interesse de um milionário ou de uma empresa, de empresários de um modo geral? O que eles ganham com uma sociedade inteira se empobrecendo? O que ganha um empresário com toda a população ficando desempregada, cada vez mais pobre, cada vez com menos dinheiro? Qual é a vantagem que isso vai trazer para esse empresário, se ele não tiver mercado consumidor? Então, pela lógica bem simples, não seria interesse do empresariado que houvesse um aumento do seu mercado consumidor, ou isso não faz sentido? Qual é a razão que existe de eu ou você, amanhã ou depois, empreendermos e montar um negócio? Não é a busca por consumidores? Se a gente vai ter reformas no sentido de fazer com que você passe fome, fique pobre, desempregado, sem ter onde morar, então não faz sentido nenhum um empresário lutar por isso. Ou faz? O que ele ganharia? Dinheiro do governo? Bom, mas para ele ganhar dinheiro do governo, esse governo tem que ter arrancado impostos de alguém. Mas como ele vai tirar impostos de pessoas que não estão trabalhando? Quem não trabalha não paga imposto. Então, vamos remontar esse argumento? O empresário tem interesse em ferrar com o trabalhador numa reforma trabalhista, assim como tem interesse em ferrar com o trabalhador numa reforma de previdência. Mas o que ele ganha com isso? Sem ter mercado, no longo prazo ou no médio prazo, ele vai à falência ou ele vai ficar mais rico? Como que ele vai ficar mais rico se não tem gente para comprar o produto dele? Ah, mas o governo vai comprar as coisas dele porque ele está mancomunado com o governo. Mas o governo, para comprar, precisa ter dinheiro. Dinheiro do governo só vem de imposto. Então, eu faço um convite aos senhores intelectuais, economistas de esquerda, economistas petistas, pessoalistas, pedetistas da rede, vocês, tumultuadores do processo, expliquem isso. Qual é o sentido que a classe empresarial teria em querer trabalhadores mais pobres e sem dinheiro? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer uma reflexão. Segundo ponto, tem muita coisa circulando por aí, e mais uma vez eu vou reforçar, uma reforma de previdência ou trabalhista, isso não é uma autoria do Michel Temer, isso é uma necessidade que está imposta na nossa realidade. Qualquer presidente que assumir esse país em 2019 vai ter que se debruçar diante desse problema. Então, se agora não vai dar para fazer, lá na frente vai ter que fazer. Isso é igual o exame de próstata dos homens que quando atingem seus 45 anos e a mamografia, não adianta, que as mulheres precisam fazer também. Então não adianta, você vai ter que enfrentar, em um determinado momento você vai ter que enfrentar esse problema. Então não adianta tapar o sol com a peneira, botar a cabeça dentro da areia, parecendo um avestruz. Não adianta, porque o problema precisa ser enfrentado. Agora, existem problemas que não precisariam existir. Por exemplo, como eu já disse, eu defendo aqui categoricamente, a Previdência é uma coisa que nunca precisaria ter existido. O modelo previdenciário, ele é matematicamente inviável, ele não tem nenhuma diferença de uma Herbalife, de uma Rinode, de nenhum desses marketing multiníveis, não tem diferença nenhuma tecnicamente falando. Eu já disse isso é comprovável, é uma pirâmide, é um sistema Ponzi, você precisa de pessoas entrando na base frequentemente para que ela sustente quem está acima, porque não existe no sistema previdenciário uma capitalização individual, ou seja, o seu dinheiro que é colocado, ele em tese deveria estar numa conta de que ninguém tivesse acesso a essa conta deveria estar rendendo para ser, no momento em que houver o saque dessa conta, você acessar esse dinheiro, mas ele não funciona desse jeito.
O seu dinheiro ele vai para um montante rotativo de pagamentos de quem já está aposentado. E quando você se aposentar, você vai depender de que pessoas continuem trabalhando para sustentar a sua aposentadoria. Então, quando você tem um desequilíbrio demográfico como o Brasil hoje está vivendo, as pessoas envelhecendo mais, demorando mais a morrer, o que é bom, e cada vez menos pessoas ingressando no sistema previdenciário, optando por alternativas, pela informalidade, você tem redução de entrada de recursos e aumento da permanência de custeio mensal, porque as pessoas não morrem. Mas isso é uma coisa óbvia. E, no entanto, é lógico que eu vejo aí muita gente até com pensamento mais à direita, conservador também, entrando nessa. Eu até entendo isso, porque isso está muito cristalizado na cabeça das pessoas, extremamente cristalizado. Mas isso precisa ser enfrentado. Primeiro, previdência não deveria existir. Vocês poderiam perfeitamente estar cuidando do dinheiro de vocês desde sempre. Mas, infelizmente, ao longo de décadas, nós fomos educados. A nossa autoestima, né, no Brasil, ela nos educa, né, o Brasil nos faz da nossa autoestima uma das piores do mundo. Então a gente não se acha capaz de guardar o próprio dinheiro, a gente não se acha capaz de cuidar da nossa própria vida, porém esse mesmo governo ele acha que você é capaz de resolver a vida de todo mundo quando você vai votar. Então é evidente que existe uma grande contradição conceitual nessa questão. De qualquer modo, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, eu vou deixar um link aqui embaixo, para vocês mesmos fazerem uma consulta. É muito interessante esse site, é um simulador de investimentos, tá? Com esse simulador você pode lançar ali o valor mensal que você quiser, e você pode projetar ali a taxa de juros anual, seja de poupança, seja do Tesouro Direto, de CDB. Você pode fazer uma projeção ali bem simples, tá? E você vai ver num prazo que você determina, 10, 15, 20, 30 anos, quanto que você gerou de montante para você sem passar pelo governo federal, sem que o seu dinheiro passe pela mão do governo federal. Tá? Nós vamos criar uma situação aqui bem simples. Eu fiz uma simulação. A simulação que eu fiz foi a seguinte: R$100 por mês. R$100 por mês durante 25 anos. Ou seja, você com uma disciplina de colocar R$100 por mês. E eu fiz uma escolha do Tesouro Direto, que rende mais ou menos 20% ao ano. Tá ok? 20% ao ano. R$100 por mês, por 20% ao ano, no final de um prazo de 25 anos, você tem um montante, deixa eu só confirmar aqui, um montante equivalente atualizado para o valor presente, tá bom? Equivalente a R$626 mil. Então, 25 anos não é nenhum absurdo, né? Digamos que você tenha hoje 30 anos, ou 40, 40 anos. Onde é que você começou tarde a pensar nisso? 40 anos você começa a contribuir. Com 65, se você conseguir botar R$100 todo mês no Tesouro Direto, por exemplo, você vai sacar o equivalente a R$626. Bom, é um dinheiro razoável. Bom, você quer se aposentar sem ter problema? Aqui vai uma única dica. Tem milhões de outras dicas. Milhões. E não é colocar em banco privado, não. Como esses filhos da mãe da esquerda ficam tentando envenenar as pessoas, que uma alternativa para a Previdência é porque porque estão querendo te colocar no sistema financeiro. Nada disso. Tesouro Direto, inclusive, é um produto de governo, um produto estatal. Então você pode colocar lá, você vai sacar esses R$620, vou dar um exemplo que você poderia fazer com essa grana. Você pode ir para uma cidade, procura cidades aí que estão crescendo, que todas as cidades crescem. Todas as cidades crescem. Tá? Pode ser que a capital, aqui onde a gente mora, já não tenha mais espaço, mas pode ver uma cidade vizinha que hoje ela está de um jeito e daqui a 20 anos ela vai estar de outro jeito. Né? Porque o progresso é uma coisa continuada. Né? Você pode observar que as cidades elas vão crescendo. Pega uma cidade aí de médio porte, próxima à sua capital, procura um terreno, compra um terreno, né, próximo da região de comércio,
constrói casas ou kitnets. Você pode fazer aí, sei lá, com esse dinheiro, com 600 mil, eu acho que é perfeitamente possível. Você consegue construir tranquilamente umas 10 kitnets aí num terreno de 250 metros quadrados, até com espacinho para guardar uns carrinhos, tá certo? Você colocou lá teus 600 pau aí numa kitnet, num terreninho que você comprou numa cidade, e você hoje, existe um déficit habitacional no Brasil que é absurdo, absurdo, de quase metade da população. Então, moradia, se tiver um preço razoável assim de aluguel, rapidamente você aluga, rapidamente. E a tendência no futuro é isso ainda ficar mais interessante, a procura por aluguéis. Você com 10 kitnets oferecendo, digamos, a R$ 400, 450, R$ 500, é uma média de preço, um aluguel nesse valor, 10 kitnets, R$ 500, R$ 5.000 por mês. O patrimônio é seu, o terreno é seu, a escritura é sua, aquilo você pode deixar de herança para o seu filho, para o seu neto. Não é só uma renda mensal, você tem uma renda enquanto você está em vida e você ainda tem um legado para deixar para sua família. Isso é só um exemplo, com R$ 100 por mês. E as pessoas presas num paradigma alucinado, desesperado, quando se fala em reforma da Previdência, como a pessoa, às vezes, ela infarta pela ansiedade do que pode vir a acontecer e ela se desconecta de possibilidades como essa. Que ela poderia, independente da Previdência, do que aconteça com a Previdência, mesmo que você tome um calote, você fizer um sacrifício hoje de 100 prata por mês, olha o que você vai ter daqui a 25 anos. Não é 40, nem 60, nem 50, 25 anos. R$ 100 por mês. E as pessoas aí se debatendo à beira de um infarto por causa de uma questão que nem precisaria estar existindo. Então, queria colocar vocês para fazer essa reflexão, vou deixar o link. É só uma questão de atitude. Pode começar hoje a fazer isso, pode começar semana que vem. Existem outras formas de investimento. Pode fazer um CDB, pode até fazer uma poupança. Não vai te dar 600 e poucos reais. Tem a simulação lá, mas 600 e poucos mil, mas pode te dar uns 280, 300 mil reais aí daqui a 25 anos. Se quiser investir mais durante 30, se estiver mais jovem. Então, por que todo esse sofrimento? Por que todo esse desespero? Como se o mundo fosse acabar com uma... Porque é necessário que as contas públicas elas precisam, não tem para onde correr, elas precisam ser revistas. É uma regra elementar da administração, tanto da nossa vida pessoal, como de um governo, como de uma empresa. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Não se pode gastar mais. Qualquer pessoa normal, até uma empregada doméstica, até uma dona de casa, ela sabe que se ela gastar mais do que ela recebe, ela vai para o buraco. Mas quem é que defende um gasto irresponsável? Adivinha quem defende? Quem? É uma palavra que eu já cansei de falar. Sempre a esquerda. Ela defende o gasto público irresponsável. Mas sabe por que ela defende o gasto público irresponsável? Porque o gasto público irresponsável significa fazer esse populismo e a garantia de poder para esse pessoal. Permanecer no Estado, fazendo todo tipo de populismo, mantendo os pobres sempre pobres, mantendo populações, empresários sempre de joelhos para esse Estado, que está sempre sendo o controlador do dinheiro, o controlador dos recursos, controlando a vida das pessoas, e isso garante essas pessoas que são normalmente, em 99% do caso, incompetentes para sobreviverem no mercado normal, numa concorrência, numa disputa, estão lá parasitando o Estado. E esse é o motivo de toda essa narrativa. Não existe nenhuma preocupação com a velhinha que vai ganhar salário mínimo, não vai deixar de ganhar salário mínimo. Não existe nenhuma preocupação com quem vai trabalhar 40 anos. Tirem isso da cabeça, de uma vez por todas. A esquerda não se preocupa com pobres, ela não se preocupa com o sofrimento de ninguém. Essas pessoas só pensam em uma coisa: justificarem a sua permanência no poder. E para isso elas usam essas bandeiras apenas por votos.
Mesma coisa se aplica, o mesmo método se aplica nesse desespero com relação à reforma trabalhista. Tudo isso que você está vendo acontecer é apenas o desespero do fim de uma receita bilionária anual para os sindicatos, que continua mantendo todo esse peleguismo, que vem trazendo todo esse tipo de apurrinhação na vida da gente. Portanto, é uma coisa que eu acho que vocês não deveriam nem mais dar crédito algum, e eu acho que, graças a Deus, nós estamos avançando. Acho que o bom senso está começando a tomar conta, e eu estou um pouco satisfeito aí de ver que cada vez mais as pessoas estão acordando, não estão se deixando levar por esse discurso populista, embora ainda muitas e muitas pessoas de bem, conservadores, ainda estão muito presos a essa ideia de que nós precisamos que o governo cuide da nossa previdência. Vai ter muita gente aqui falando assim, mas e o que eu já paguei até agora? Eu não estou promovendo aqui, eu não estou fazendo uma declaração de que você tem que levar calote pelo que você pagou. Se você ainda está agarrado a esse tipo de coisa, você não está entendendo aonde eu quero chegar e não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Pensa no seu filho, então. Já que você é muito cabeça dura, pensa no seu filho. Não coloque o teu filho escravizado numa estrutura dessa. Porque um dia, cedo ou tarde, esse modelo de previdência ele não vai se sustentar. Agora, eu queria deixar um último argumento contra esses canalhas que também adoram dizer e exploram muito isso pela internet, por redes sociais, que fizeram um estudo de que a Previdência, na verdade, não dá nenhum tipo de prejuízo e que isso é uma grande mentira. Isso não é mentira, isso é verdade. Dá prejuízo. Não, mas se cobrasse as empresas que estão devendo, esse prejuízo não aconteceria. Mentira. Tudo que todas as empresas devem para a Previdência, tudo, somando-se tudo, dá 400 bilhões de reais. O déficit da Previdência anual é em torno de 100 bilhões. Se você conseguir cobrar todo mundo que está devendo, você só vai receber esse dinheiro uma vez, tá? Porque esses 400 bilhões eles não vão ser um dinheiro mensal. É o que está se devendo. Se você conseguir cobrar todo mundo, que nesses 400 bilhões tem empresa que já faliu, tem empresa que está questionando na justiça, tem gente que está questionando, então não é um valor líquido, não existe liquidez para esse dinheiro. Ainda que tivesse, esse dinheiro, se você recuperar todo ele, você consegue bancar mais 4 anos do atual sistema de previdência. Depois o déficit volta, sabe por quê? Porque o que entra e o que sai continua tendo uma relação desequilibrada. Então não é. Aí eu vou até colocar mais uma coisa que é importante. Mas a CSSL, Contribuição Social sobre o Lucro, que deveria ser colocada no sistema previdenciário, é desviada. O governo desvia esse recurso através da DRU, como é que é o nome? Desvinculação de receitas da União. Ok, acontece o seguinte, ele desvia esse dinheiro para outras finalidades, desvia, o Estado não tem como pagar um monte de coisa, então vai se fazendo daqui, vai se fazendo dali, e isso independente, eu não estou nem falando de administração, de casos de corrupção, não, estou falando de administração do dia a dia mesmo. Você vai fazendo, você rebola daqui, rebola dali, você vai tentando cobrir com um cobertor que é curto. Acontece que a CSSL é uma imoralidade, porque o empresário já pagou um monte de imposto e depois que ele apura o lucro líquido dele, ele ainda tem que pagar mais imposto. Então, ao invés da sociedade e dos empresários se mobilizarem para acabar com esse tipo de imposto, porque isso certamente diminuiria o preço dos produtos e serviços oferecidos no mercado e para nós sobraria mais dinheiro para as pessoas por pagar menos por um produto com a baixa de custo? Não. Então, você vê a própria população endossando a ideia de que o governo precisa cobrar mais. Gente, entendam uma coisa, o dinheiro ele não se cria sozinho, ou ele vai para um lugar ou ele vai para outro. Então, tem que entender essa lógica. Você só está dando poderes para o Estado pegar um dinheiro, retirar um dinheiro de circulação e colocar no cofre dele. É só isso. Então, você defender que a CSSL seja cumprida para poder bancar a Previdência, pô, que legal.
daqui a pouco ela vai entrar novamente em desequilíbrio. Por quê? Porque as pessoas continuam vivendo mais, cada ano entra mais pessoas no sistema previdenciário, a demanda por aposentadorias é crescente e a entrada de pessoas no sistema é decrescente. Então, não tem para onde correr. O ideal seria não existir previdência. Agora, já que existe, comecem a pensar num plano B. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. A mesma coisa com relação à reforma trabalhista. Você, trouxa, que está ganhando R$ 1.000 por mês, saiba que se não fosse a CLT, você poderia estar ganhando 2.000. Pensa nisso. Isso é fato. Saiba que você poderia estar negociando as suas horas de trabalho. Se você não tivesse a CLT, você podia estar negociando com o seu patrão, trabalhar num outro tipo de horário e de repente fazer um curso de manhã, que só tem de manhã, não tem à noite. Você poderia estar negociando isso. Você teria muito mais mobilidade para organizar a tua vida, mas a CLT não deixa. Então, é isso. Ou a gente pensa num país realmente moderno, com bom senso, um país em que as decisões individuais, as decisões do que é importante para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, prevaleça as decisões que o Estado e que o governo quer aplicar nas nossas vidas, ou a gente faz uma opção de que o que vale mais são as nossas decisões, ou a gente continua entregando na mão de meia dúzia de burocratas o nosso destino. Essa reflexão fica para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.